No ar, podcast FURB-FM. Este ano, o maior atentado terrorista realizado até hoje completa 20 anos. A queda das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001 ficou marcada na história e deu início ao mais longo conflito armado da atualidade. Isso porque o grupo Talibã, que comandava o Afeganistão 20 anos atrás e que retoma o poder agora 20 anos depois, decidiu na época proteger Osama Bin Laden, recusando-se a entregá-lo ao governo americano. Um mês depois do fatídico 11 de setembro, os Estados Unidos começaram os ataques aéreos ao Afeganistão. Para entender melhor esse momento da história e lembrar os 20 anos do atentado terrorista de 11 de setembro, a FURB-FM lança uma série de podcasts sobre o assunto. Nos 3 primeiros episódios, nós conversamos com o professor Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. Ele é professor titular da FURB, possui mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional de Blumenau, é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem especialização em Política Internacional pela Universidade de Brasília. Foi coordenador de Relações Internacionais da universidade e tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Política Internacional. Neste primeiro trecho da conversa, o professor Jorge Gustavo explica essa difícil relação entre os Estados Unidos e o Afeganistão. Os Estados Unidos, junto com o Paquistão, são os criadores do Talibã. Professor, muito bem-vindo ao podcast da FURB-FM. É uma honra conversar com você. E para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes o que é o Talibã. O Talibã é uma organização político-religiosa baseado principalmente na principal etnia do mosaico de etnias que é o Afeganistão, que são os Pashtun, que é em torno de 42% da população. A segunda maior etnia vem bem mais abaixo, com 27%, os Tajiks, e as outras têm 9% mais ou menos. O movimento em si foi criado no Paquistão. Talibã são estudantes das chamadas escolas madraças, estudantes do Alcorão, que é a Bíblia muçulmana. Foi este grupo que, no dia 15 de agosto de 2021, tomou o controle da capital do Afeganistão, Cabul. O fato aconteceu após o exército americano iniciar a retirada das tropas do país asiático. É importante destacar que a retirada das tropas já havia sido negociada com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No acordo, os Estados Unidos aceitava retirar seu exército com o compromisso do Talibã de não usar o Afeganistão para planejar e executar ameaças à segurança do país norte-americano. Tudo isso aconteceu 20 anos após o grupo extremista ter sido expulso do Afeganistão por este mesmo Estados Unidos. O Talibã é um movimento fundamentalista e nacionalista islâmico que se difundiu no Paquistão e, sobretudo, no Afeganistão a partir de 1994. Efetivamente, governou o Afeganistão entre 1996 e 2001. O grupo foi tirado do poder pelos Estados Unidos após o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 e, como nós já citamos, isso aconteceu porque o Talibã acolheu Osama Bin Laden. Os Estados Unidos, junto com o Paquistão, são os criadores do Talibã. Qual era o objetivo do Paquistão, aí, principalmente o Serviço Secreto do Paquistão, em organizar e apoiar e fomentar, com o apoio dos Estados Unidos, o Paquistão é um aliado dos Estados Unidos, a criação desta organização político-religiosa? O Paquistão, exatamente por ser um mosaico de etnias, o poder central não tem um poder capaz de falar em nome de todos e ser hegemônico e ser a voz aceita. Não. Existem as autoridades étnicas, que na imprensa ocidental são chamados tribos, chefes tribais, né? E que eles
dão a última palavra. Então, negociar com um governo não quer dizer que aquilo será implementado. O governo central não tem esse poder. Fomentar uma organização política com base na principal etnia, organizada nacionalmente, né, integrando inclusive elementos de outras etnias, seria a hipótese de construir um governo forte, que desse uma estabilidade e que, aliás, fosse aliado do Paquistão, fosse aliado dos Estados Unidos e dos aliados dos Estados Unidos também. Essa guerra, inclusive, conta com os países da Organização do Tratado Atlântico Norte, né, da Europa, o Canadá, e isto seria um plano para estabilizar um projeto de poder em que os Estados Unidos seria líder com o apoio do Paquistão. Então, essa realidade atual, ela começa com a invasão soviética, que durou 10 anos, eles saíram de lá em 89 do século passado. Aí depois o período de instabilidade, guerra civil e finalmente os talibãs já com uma maior implantação no terreno, assumem o poder em 96 e dura até 2001, quando os Estados Unidos invadem o país com o apoio da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, no dia 7 de outubro de 2001, menos de um mês após os atentados de 11 de setembro. Professor, e diante desse contexto, né, qual é o interesse que os Estados Unidos têm ali no Afeganistão, naquela região? Quando nós olhamos o mapa da Ásia, sobretudo naquela região central e sul da Ásia, nós vemos que o Afeganistão é um país importante pelas conexões. Nós temos ali o Irã, um grande país ao ocidente e que desde a Revolução Islâmica de 1979, é um país desafeto dos Estados Unidos. Depois nós temos no norte 3 ex-repúblicas socialistas soviéticas, atuais países independentes: Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, mas que mantêm influência da Rússia. Mais à direita, naquela franja, uma faixa de terra do Afeganistão que avança para leste, nós vamos encontrar a China. A China faz, embora por poucos quilômetros, 70 quilômetros, fronteira física com o Paquistão, que é hoje a segunda maior economia do mundo e a maior economia industrial do mundo. E, fechando este círculo, temos a Índia, mas num território contestado por Paquistão e Índia, e o Paquistão, que é um país que tem uma enorme fronteira, não só ali, não é só uma questão física, geográfica. A população pashtun está no território do Afeganistão e no território do Paquistão, ou seja, é uma etnia que se alastra para o centro-sul do Afeganistão e do Paquistão. Esta etnia é chave nesse processo. Então, os Estados Unidos, percebendo isso, sabendo que petróleo e o gás que estão nos países a norte precisa de saídas, né, gasodutos, oleodutos, que o país, mesmo não tendo petróleo, é riquíssimo em minerais que são utilizados por essas indústrias modernas. É um país que tem acesso direto a 2 países que não estão sob a órbita dos Estados Unidos, que é a China e o Irã, e muita proximidade com um país enorme, a segunda maior potência nuclear do mundo, o maior país do ponto de vista geográfico e de riquezas naturais, que é a Rússia, né? Então, é um país-chave para quem tem o controle daquela região, daquele país, poder exercer influência sobre todos os demais. Então, tem aspectos econômicos, políticos, diplomáticos, militares, geoestratégicos, né, que faz desse país, embora seja um país pobre, a população pobre, o país em si é rico, mas a população é pobre, faz com que tenha uma importância de ordem mundial. E a gente pode dizer, então, professor, que a volta do Talibã, ela é atribuída aos Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles promoveram a volta do Talibã? Os Estados Unidos, junto com o Paquistão, são os criadores do Talibã. Naquela época, visava-se combater a presença soviética. Eles apoiaram os chamados Mujahideen, né, que são combatentes de Alá contra infiéis, vamos dizer assim. Os Estados Unidos apoiou isso, junto com o Afeganistão. Agora, no presente momento, depois que Bin Laden ele conseguiu se instalar no Afeganistão, uma das coisas é que ele casou com a filha do então grande líder talibã, que era o Mullah Muhammad Omar.
E isso já criou, na época, uma divisão nos talibãs, que os especialistas dizem que foi um erro os Estados Unidos e o Ocidente não aproveitar. Quando houve esses atentados, que os Estados Unidos cobrou a entrega da Al-Qaeda, e não digo metade, mas uma parte dos talibãs aceitava essa entrega, porque o projeto do Talibã não é o projeto da Al-Qaeda. Os talibãs é uma organização nacional de cunho religioso e étnico, que tem um projeto de país lá, de sociedade deles. Não fizeram esse contato com essa possível dissidência, preferiram acreditar na força das armas, foram para lá com toda a força, a maior potência do mundo, apoiada por alguns dos mais poderosos países do mundo, né? Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, e ficaram lá alegadamente para pegar Bin Laden e evitar que o Afeganistão se tornasse uma base de terroristas. Há mais de 10 anos, Bin Laden, segundo os Estados Unidos, está morto. Nunca provaram isso, nunca mostraram o corpo, não deixaram ninguém examinar e diz que jogaram no mar. Mas enfim, oficialmente Bin Laden está morto desde maio de 2011. E ainda ficaram mais de 10 anos até ocorrer esse fracasso. Pessoal, nesses 20 anos, todo este custo da guerra, custo em equipamento, né? Custo no estabelecimento das infraestruturas, em treinamento, os empréstimos, porque quem empresta é banco. O banco, cobrando o juro, ganha mais do que o que emprestou no serviço da dívida. Sim. Né? E aí uma outra questão importante que precisa ser relacionada para entender porque como a guerra pode durar muito. Aliás, esta é a guerra dos Estados Unidos que mais durou. Né? Para lembrar que a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Esta, para ser mais exato, durou 19 anos e 10 meses. Bem, os Estados Unidos poderia ter, em dado momento, feito uma avaliação lá, principalmente depois que o Bin Laden estava morto, e lá, 10 anos já era suficiente. Mas não, se nós pegarmos as reuniões internas no Senado, que é o órgão do Congresso dos Estados Unidos que cuida de relações exteriores, o que nós vamos ver? Enquanto a Guerra do Vietnã foi uma guerra mais intensa, é verdade, durou menos, mas foi mais intensa, o Subcomitê de Dotações de Defesa do Senado, quer dizer, aquele que define o dinheiro que vai para a guerra, quando se tratou da Guerra do Vietnã, se reuniu 42 vezes. Este mesmo Subcomitê de Dotações de Defesa do Senado, para se referir à guerra do Afeganistão e também do Iraque, até julho deste ano, se reuniu 5 vezes. Quer dizer, esta guerra passou quase que despercebida por uma instituição importantíssima. Né? E o número de vezes que o Comitê de Finanças do Senado, que aí já é a finança em geral do país, né, mencionar os custos da guerra do Afeganistão e do Iraque de 11 de setembro de 2001 até julho deste ano, uma vez. Até dá a impressão que era melhor até nem discutir esse assunto da guerra e os seus custos. E para entender por que não se discute e se gasta muito dinheiro e se tira empréstimo e compra-se armamento e revende, e também nessas compras de armamento tem uma indústria lá, o complexo industrial militar, que também ganha algum dinheiro. Pois bem, a política dos Estados Unidos ela é financiada privadamente, não tem horário gratuito lá. Se alguém quiser falar 3 segundos na televisão, vai pagar uma fortuna que é de doação de quem tem dinheiro, que é banco ou grandes empresas. Ora, os bancos credores desta guerra e as empresas que vendem armamento para essa guerra não têm interesse que os políticos sejam tão diligentes assim e fiquem todo ano, pelo menos, fazendo uma reunião anual para debater a guerra no Afeganistão e no Iraque, ao contrário do que ocorreu a guerra do Vietnã. Um outro dado que eu preciso passar aí ao ouvinte e para ti, Raquel, por exemplo, comparar a Guerra da Coreia, que foi lá em 50, 53, o presidente era Harry Truman. Quanto por cento de alta nos tributos foram praticados para financiar a guerra? 92% de aumentos provisórios de tributos. Quer dizer, a guerra era financiada pelos tributos. Lyndon Johnson, vice-presidente de Kennedy, quando Kennedy foi assassinado, ele assumiu. Quanto por cento foram majorados os tributos para financiar a guerra do Vietnã? 77%. E agora vamos ver as duas guerras, do Afeganistão e do Iraque. O que aconteceu com o presidente George W. Bush, Bush II? A proporção foi reduzida de tributos para os mais ricos.
Em vez de aumentar os tributos para financiar a guerra, o que aconteceu no início da guerra? Uma redução de tributos aos mais ricos de 8%. Como é que a guerra foi financiada? Empréstimos. Empréstimos agradam os banqueiros. E quem paga esse empréstimo? A população que vai pagar até meados deste século, né? Só de serviço da dívida é 6,5 trilhões de reais. Tiraram 2, pagam 6,5. Mais esses outros custos que a gente já mencionou aqui, que passam de 10 trilhões e meio de dólares. Ou seja, a guerra é um ótimo negócio. E fazê-la durar aumenta a possibilidade de continuar bons negócios. Continua. Roteiro e entrevista, Raquel Tamara Bauer. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURB-TV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.